Pessoal, muito bom dia. Eu sou o professor Hugo e eu fiquei responsável pela curadoria das atividades do Instituto Federal aqui na Geniuscom. Então, meu papel hoje aqui, na verdade, é só apresentar o professor Davi e o professor Arif. O professor Arif, ele é doutor em Ciências Sociais, professor de Ciências Humanas no IFPR Jacarezinho e coordenador do projeto de pesquisa GEMS. Depois você vai dar uma faladinha, né? Atualmente, desenvolvendo pesquisa na área de narrativas folclóricas e jogos de RPG, que deu origem ao trabalho que vai ser apresentado aqui hoje, na Trilha do Anhangá. O professor Davi é graduado em Letras, Português e Inglês pela Universidade do Norte do Paraná, a UEMP, aqui de Jacarezinho. Ele é mestre e doutor em Letras pela Universidade Federal do Paraná e ele trabalha atualmente no Instituto Federal do Paraná, aqui no campus Jacarezinho, como docente e coordena também o projeto Ninja, Núcleo de Investigação em Narrativas, Jogos e Audiovisuais. Para mim é um orgulho, uma satisfação imensa os dois terem topado estar aqui. Eu havia comentado já há algum tempo com o Davi e com o Arif que isso é um tema que eu acho que ia ser muito legal de ser apresentado aqui e a experiência que eles estão tendo também. Então, meninos, com vocês. Valeu, Hugo. Primeiramente agradecer todo mundo que está presente aqui, quem vai acompanhar depois. Vou começar a nossa fala. A gente combinou de não falar muito. A gente vai fazer uma apresentação sintética. A ideia é a gente apresentar a primeira edição, né, Na Trilha do Anhangá, que vai ser na fala do Arif. Eu vou fazer uma fala de contextualização a respeito do RPG, trazer alguns pontos que eu creio serem interessantes para a gente entender o que é esse jogo e o seu potencial, e também algumas polêmicas que acabaram servindo de combustível para o RPG migrar para essa vertente educacional. Tá? Então, a nossa fala, deixa eu ver para onde eu aponto, aqui, ó. Ele já deu um spoiler da capa do livro, tá? Na Trilha do Anhangá. E o RPG, o elefante na sala, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira versão do que a gente chama de role-playing game era uma expansão de um jogo chamado Chainmail, que é o que viria a dar vida ao que a gente conhece hoje como Dungeons and Dragons. Quem conhece Dungeons and Dragons aqui? Ou D&D, né, que é o primeiro sistema, que completou 50 anos esse ano. Tá? É de 1974. Então, nos anos de 1980, esse jogo alcança uma popularidade, começa a virar uma febre, principalmente no ambiente universitário, e ele começa a se expandir. E no Brasil, ele começa a ser jogado, o RPG, não pelo Dungeons and Dragons, porque você tem todo um esquema de importação. No Brasil começa um trabalho da editora Devir, lá de São Paulo, que faz traduções de jogos, mas eles começam pelo GURPS, que é um Generic and Universal Role Playing System. O Dungeons and Dragons vem depois, o pessoal comprava nos Estados Unidos, xerocava, e aí começa a sua popularização paralela. Né? Em meados dos anos 1990 também, há um boom de expansão de outros sistemas, como Vampiro, Lobisomem, e outros sistemas começam a surgir, que agora não vou puxar de cabeça, mas tinha até revistas, né, que montavam sistemas de RPG. Só que, e aí esse é o elefante na sala, né, nos anos de 1980, nos Estados Unidos, alguns grupos religiosos começam a associar o jogo por causa das ilustrações, por causa da forma que os jogadores, digamos, interpretavam os personagens como algo demoníaco, e é gerado o Satanic Panic, né? Que é o pânico satanista, inclusive tendo perseguições contra campanhas para não deixe o seu filho jogar RPG porque aquilo é coisa do demônio. Tá? E em 2001, em Ouro Preto, aqui no Brasil, a morte de uma menina, um homicídio, né? Ele acaba se transformando num grande caso que envolve RPGistas, né, jogadores de RPG, que jogavam Vampiro à Máscara. Falaram que a menina morreu por causa de um ritual e não sei o que e tal.
e o jogo foi proibido judicialmente de ser jogado lá, né? Então, a gente tem um cenário bem complicadinho. Eu separei aqui algumas imagens, só para vocês terem uma ideia essa primeira imagem aqui é uma das primeiras capas do Dungeons and Dragons. Veja que é bem rudimentar, parece que foi feito quase no mimeógrafo. Vocês não sabem o que é mimeógrafo, né? Enfim, procurem no Google, mimeógrafo, tá? Ali, a Caverna do Dragão, que foi a primeira adaptação de animação. No Brasil, a gente nem sabia, quando era criança, assistia episódios inéditos de Caverna do Dragão e não sabia que era desse jogo. Ali o GURPS, como eu tinha falado, que é o primeiro que chega no Brasil. Vampiro a Máscara, né, que isso já é uma capa mais moderna, não é a primeira capa. Lobisomem, o Apocalipse. Aqui vocês conhecem esse personagem aqui, do Stranger Things, né? Ele está com a camiseta Hellfire Club, né? Que eles emulam esse Satanic Panic na 4ª temporada de Stranger Things. Então, ali eles fazem, digamos, uma homenagem. E aquele tiozinho ali, ele é uma foto do ano passado, da Genius Play, jogando RPG. Não sei se vocês conhecem aquele cara. Deixa eu fazer a posição da mão. Deu para reconhecer? Muito bem. E o que acontece quando há esse problema em Ouro Preto? Cria-se um grande temor de que a tendência de judicializar o jogo e impedir essa campanha a ganhar força começa a gerar medo em quem gostava de jogar e sabia que não tem nada a ver, né? Ainda, no final dos anos 90, já existiam eventos dentro de universidades. Se vocês procurarem, vocês vão achar lá em 97, 98, 2001, simpósios de RPG associado ao seu potencial pedagógico, tá? E nos últimos 20 anos, se vocês procurarem nas bases de dados da CAPES, no Google acadêmico, se você colocar, não coloca RPG só, coloca Role Playing Game, tá? Porque RPG também tem na fisioterapia, readequação postural global, tá? Então tem que colocar Role Playing Game e vocês vão achar inúmeros trabalhos nos últimos 20 anos. O que é isso? É uma resposta para a sociedade de que esse jogo tem um potencial interessante. Por quais características? Primeiro, uma experiência vívida. Conforme você constrói seu personagem, você dá vida àquele personagem, você vive aquilo, né? E essa vivência ele gera um engajamento muito intenso, que, por exemplo, pode se converter num interesse maior em disciplinas. Um bom contador, um bom mestre, um bom jogador de RPG, ele não vai se apoiar só na fantasia, ele vai se apoiar na realidade. Então, para você construir um ambiente mais concreto, e a gente chama isso na narrativa de verossimilhança, precisa de elementos para poder fazer isso. O GURPS, por exemplo, ele tem fascículos especiais, fascículo China, fascículo Roma, que faz com que quem vai preparar o seu personagem e a ambientação do jogo se aprofundem naquele tema, conheça mais. O professor Gustavo, ele tinha uma unidade curricular, não sei se ainda tem, Vamos à Guerra, para poder fazer uma catapulta, né, e estudar princípios de física para conseguir fazer com que a catapulta funcione. Os princípios de física, Nancy, também são usados, né? Falei a Nancy porque ela é professora de física também. No GURPS, por exemplo, são fundamentais. Então, eu vou pular a janela. Tá bom, você está no 10º andar. Você vai morrer, né? Tudo bem que isso não é um princípio de física, mas você precisa assentar minimamente na realidade para conseguir fazer com que a história tenha mais consistência. E, claro, que também existem críticas, né? Uma das primeiras teses que versava sobre RPG, ele fala que quando você tira o RPG do ambiente lúdico e coloca em sala de aula, coloca com uma finalidade educacional, ele perde a sua finalidade. Ele é outra coisa, mas existem também outras teses e dissertações que vão falar que não. Mas o debate permanece em aberto, tá?
Agora eu vou passar a palavra para o professor Arif, que ele vai falar sobre esse novo sistema que está chegando aí. Muito obrigado, professor Davi. Bom dia para todo mundo. Então, agora eu pedi para colocar aquele arquivo em PDF. Cadê o controlinho? Isso. Então, essa capa aqui, né, o que a gente tem em mãos, gente, ainda é um projeto, é um protótipo do que ainda vai se tornar o livro e o sistema, né? Então, a gente colocou como proposta de trabalho na bolsa... É PIPE ou PIAP? Não lembro. PIAP, né? E a gente foi contemplado com, né, um incentivo financeiro para a gente poder transformar isso aqui num livro real e num sistema de RPG voltado para a educação real também. E esse sistema, né, que eu e o Davi estamos desenvolvendo, ele vai além só do mero divertimento, né? Então, assim, como nós estamos em tempos muito especiais e tecnológicos e exigindo do professor cada vez mais adaptações e, enfim, que a gente tem que acompanhar as mudanças que estão numa velocidade cada vez mais intensa. Então, e eu, na minha época de universidade, sempre fui um jogador de RPG convicto, e eu aprendi muita coisa na graduação fora da sala, durante as sessões de RPG que a gente fazia. E a gente jogava de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Teve uma história que durou 3 anos jogando, né? Então, o que eu pensei, né? Por que não trazer uma coisa que eu aprendi tanto para os estudantes aprenderem também, né? Porque, lógico que nada substitui a leitura de um livro, nada substitui a leitura de um bom texto, né? Nada substitui a aplicação de realmente se estudar, né? Porém, eu acho que também existem mecanismos que podem servir de gatilho para despertar o interesse. Vou dar um exemplo que está acontecendo, isso aqui já está sendo aplicado. Tá? Eu tenho 2 unidades curriculares no FPR, que se chama exatamente na trilha do Anhangá, que a aula são as sessões de jogo. Então, durante 1h30, o pessoal vai jogar, e aí a gente vai fazer contar uma história, e no decorrer dessa história, eles precisam adquirir conhecimento. Exemplo. Então, como é que funciona esse sistema? Não está indo. Aí. Então, qual é o enredo? O enredo é o seguinte. Todo mundo aqui já ouviu falar de um serzinho chamado Saci. Cuca. Mula sem cabeça. Curupira. Todo mundo já ouviu falar. Principalmente pelas histórias do Monteiro Lobato. Não é isso? No entanto, apesar do Monteiro Lobato ter contribuído para a divulgação dessas figuras folclóricas, né, o Monteiro Lobato também deturpou muito a origem dessas figuras folclóricas, né, porque elas não são criações do Monteiro Lobato. Elas são figuras encantadas de uma cultura muito anterior ao Monteiro Lobato. Principalmente da cultura indígena, da cultura cabocla, dessa cultura mesclada entre, né, o homem branco que veio, né, com Portugal, e os indígenas, e depois também os escravizados. Então, muitas criaturas fantásticas que fazem parte da nossa cultura foram meio que suavizadas, vulgarizadas, né, e aí meio que ficou um senso comum. O Saci, que bonitinho, e tal, né? Aí vem ele rodando um redemoinho e tal. Então, a ideia é fazer com que esse jogo, né, esse jogo é o primeiro passo, depois tem um segundo passo ainda, que é onde a gente realmente quer chegar, que é aqui principalmente tratar da cultura indígena. No Brasil a gente conhece muito sobre cultura europeia, norte-americana, né, mas a gente não tem nem muita valorização das nossas histórias. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar de sereia, Ariel. Né? Acho que todo mundo aqui já tem idade suficiente para ter assistido a Pequena Sereia uma vez na vida. Né? Mas e a Yara?
da nossa cultura, né? A sereia das águas doces, a mãe d'água, como é chamada também. E o reino, e o povo da água, né? Existem lugares, regiões do Brasil que acreditam, por exemplo, nessas figuras como figuras reais. Não é folclore. Eles realmente cultuam o espírito do Curupira, realmente cultuam o espírito do Saci, da Iara. Então, o que acontece? Como é que isso vem para a educação? No sentido de valorizar a nossa cultura, né? Mas não valorizar simplesmente por valorizar, mas valorizar no sentido de que a gente precisa perceber que nós também temos histórias tão bonitas, tão fantásticas, quanto a de Zeus, quanto a de Afrodite, quanto a de Thor, Odin. A gente tem as nossas divindades brasileiras também enriquecendo a nossa cultura. Então, é uma forma de estimular os estudantes a estar procurando esse tipo de conhecimento. Então, qual é o enredo? Como eu falei, mas ninguém aqui acredita em Saci, ou acredita? Ninguém acredita. O Oster acredita. Tem em Santa Cruz, né? Inclusive, o Oster já quase capturou um. Né? Então, assim, como é que funciona? Né? Vai ser narrada uma história, tá? Em que se... Por que quase ninguém acredita? Porque um belo dia, um espírito indígena chamado Anhangá resolveu criar uma espécie de iniciativa Vingadores, reunindo o máximo possível de criaturas folclóricas do Brasil, certo? Então, eles são o lado do bem. E esse lado do bem se chama a cor do Anhangá. O Anhangá é um espírito da floresta que é um cervo fantasmagórico, né, que se apresenta dessa forma, que aterrorizava os tupis guaranis, e que o José de Anchieta, né, traduziu do tupi-guarani para o português Anhangá como diabo, ou demônio. Tá? Não tem aí nada de novo no front, né? Porque, enfim, né? Então, porque não tem tradução. Na cultura indígena não existe um Deus, Jeová, e um demônio, um diabo. Existem espíritos do mar, existem espíritos da floresta, espíritos do vento, espíritos do trovão, espírito do mar. Existem vários espíritos reunindo com os elementos da natureza. E o Anhangá, ele é uma espécie de guardião da floresta. Então, por que os indígenas temiam tanto o Anhangá? Porque o Anhangá é que trazia o equilíbrio necessário para a vida na floresta. Então, aquele indígena que não se relacionasse com a floresta de uma maneira correta, ele era punido pelo Anhangá. Então, o Anhangá era um devorador de almas daqueles que não respeitavam a floresta. Então, pesadelos horríveis, né? Os boatos entre os indígenas de que as pessoas eram devoradas vivas pelo Anhangá, entravam na floresta e nunca mais aparecia. Então, eles morriam de medo. Então, era um medo que mantinha a floresta segura. Quando começa a aparecer o colonizador, aí você tem o quê? O desmatamento, né? A caça, né? Desenfreada dos animais. Então, na nossa história, o Anhangá resolveu tomar uma iniciativa e lutar contra esse mal, que é o desrespeito à natureza, que é o desrespeito ao meio ambiente, que é o desrespeito à cultura dos povos originários, que no caso são os povos indígenas, e também os povos africanos que foram escravizados para cá, que tem o lado do mal, que tem os vilões, que é o Pacto pelo Progresso. Então, o Pacto pelo Progresso é o lado mal, são os vilões da história. Né? Então, como é que funciona? O pessoal vai escolher qual time ele vai representar. E aí a gente tem vários times. Aqui é o capítulo de criação do personagem. Vou correr um pouquinho, porque eu quero chegar nas criaturas. Aqui cada um tem o seu poder. Vou chegar nas criaturas folclóricas, que é o mais interessante. Aqui tem as regras do sistema, né? São jogados com dados de 6 lados.
Isso. Então aqui são as partes em que o pessoal vai escolher qual criatura folclórica ele vai interpretar, né? Então a gente tem a cuca, né? A cuca aqui, ela não é um jacaré, né? Ela é uma interpretação que o Monteiro Lobato fez, mas aí eu resolvi fazer uma adaptação de que ela é confundida com o jacaré, porque ela tem um poder que se chama carapaça, em que a pele dela fica enrugada e verde. E por isso que as pessoas chamavam ela, né, de mulher jacaré, né, de cuca. Seguindo, a gente tem a mula sem cabeça, né, que todo mundo conhece a história da mulher que se apaixonou pelo padre e virou a mula sem cabeça. E na história, quem for interpretar, né, tem que ser uma mulher e ela tem que ter se apaixonado, ter um amor proibido, né, por um membro da Igreja Católica que condenou ela a ser a mula sem cabeça, né? Então ela vai ter os poderes dela de ignorar o fogo, criar fogueira, né, e tudo mais, e ajudar os seus companheiros. Aí a gente tem a Iara, né, que é a nossa sereia brasileira, né, oriunda da cultura indígena e europeia, né, uma mistura das duas culturas. E a gente tem também o boto rosa, né? Não sei se a maioria aqui conhece, né? O boto rosa é uma figura amazônica, né, de um homem bonito, de terno branco e chapéu, em que ele sai do rio e encanta as meninas inocentes, e daí elas engravidam, e ele some no rio, se transformando em boto. E aí, na região norte, é muito comum as mulheres, as mães solteiras, mães solo, serem chamadas de... as crianças serem chamadas de filho do boto, né? Aí a gente tem o capelobo, que é uma criatura que eu acredito que pouca gente já deve ter ouvido falar. Ele é oriundo da cultura da região mais nordeste, principalmente do Maranhão, né? É uma espécie de lobisomem brasileiro, só que ao invés de ele se transformar num lobo gigante, bípede, ele se transforma num tamanduá gigante. Daí a gente tem o curupira, que todo mundo conhece, né? Que tem o pé virado para trás, também é um espírito protetor da floresta. A gente tem o mapinguari, esse eu acredito que a maioria também não conheça. O mapinguari, ele é um monstro, ele é, para a gente poder entender, ele é como se fosse o pé grande brasileiro. Pé grande, Sasquatch, o Endigo, todas essas lendas que a gente conhece lá dos Estados Unidos e tudo mais, o mapinguari, ele é o equivalente ao pé grande no Brasil. Ele é uma espécie de monstro, como se fosse uma preguiça, sabe o bicho preguiça? É como se fosse um bicho preguiça gigante, com um buraco na barriga onde ele se alimenta, né? Algumas pessoas, alguns pesquisadores estão especulando que talvez a lenda do mapinguari seja baseada na preguiça gigante que vivia na região amazônica, né? Então, muito provavelmente, esses indígenas presenciaram algum espécime vivo há muitos e muitos anos atrás e que acabou se transformando nessa lenda. Aí a gente tem o Saci Pererê, né, como não podia deixar de ser, aqui na ilustração ele está com a perna mecânica, né, que é um clássico, né, todo mundo já ouviu falar do Saci. E aqui, daqui para diante, a gente tem os vilões, né, que são os personagens que não podem ser interpretados pelos jogadores, mas que são os NPCs que representam os vilões. Não sei se aqui alguém já assistiu uma série da Netflix chamada Cidade Invisível. Se não assistiram, recomendo fortemente que assistam, porque é maravilhoso. Representa muito bem essa questão do folclore brasileiro. Como seria se o Saci existisse, se o Curupira existisse, se a Iara existisse? Como seria se eles fossem reais, né? Então, a Matinta Pereira, ela é uma espécie de bruxa, né? Ela é uma mulher que se transforma em coruja, em que ela faz pactos com as pessoas e as pessoas acabam sendo aprisionadas e torturadas pela Matinta Pereira. Ela é uma figura muito temida da cultura da região norte, né? Então, aqui representado pelaquela coruja Suindara, aquela coruja que tem um rosto redondo, que parece uma maçã, né, cortada no meio. Para apoiar o Pacto pelo Progresso, a gente tem o Boitatá, que a princípio era uma criatura, né, favorável à preservação do meio ambiente, mas que foi corrompida pelo Pacto pelo Progresso,
Então é uma espécie de grupo traidor, né, que virou para o outro lado e agora é uma criatura a ser combatida. E daí a gente tem também o corpo seco. Não sei se alguém já ouviu falar do corpo seco. O corpo seco também é chamado de unhudo. Não sei se vocês já ouviram falar do unhudo. Né? O unhudo, corpo seco, né? Ele é uma espécie de zumbi. Inclusive, ele é o vilão de Cidade Invisível 1, né? Na primeira temporada da Cidade Invisível. O corpo seco, ele foi um homem que viveu na Terra, né? Que tão mal, tão vilanesco, tão horrível, que nem o céu e nem o inferno quiseram a alma dele. Então ele é condenado a vagar pela terra, sofrendo. Então o que ele faz? Né? Ele possui o corpo das pessoas. Na nossa história ele não tem esse... Ele tem um pouco desse poder, mas na verdade ele se apresenta como corpo seco mesmo. Então geralmente ele é um CEO de alguma empresa poluidora. É o Sr. Burns dos Simpsons. O Sr. Burns seria um exemplo do corpo seco. Tá? Então, a temática que acontece aqui é uma ficha, né? Como esse vai ser o raio-x do personagem, né? Os estudantes vão montar esse personagem, mas aí o Davi trouxe uma coisa no slide dele, como é que vai fazer um jogo de RPG que dá para fazer com no máximo 6 pessoas, numa sala com 30 pessoas, 35, às vezes até 40. Como vai fazer isso? O que eu pensei? Disney. Divertidamente. Divertidamente, acredito que aqui todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Pelo amor de Deus. Divertidamente, não tem as emoções na cabeça da Riley? Não tem? Riley, acho que falei o nome certo. Hã? Riley, isso mesmo, na cabeça da Riley, não é isso? O que acontece ali? Dá a impressão de que a Riley não toma as decisões, né? Que quem toma as decisões são as emoções que estão ali no painel de controle. O que eu pensei? Vou tentar reproduzir isso no jogo. Então, assim, são 40 alunos, vamos tentar dividir, então, em pelo menos 5 grupos de 8. Então, cada grupo vai ter uma ficha dessa, vai ter que chegar num acordo, né, entre eles, de qual vai ser o personagem, qual é a história civil desse personagem. Vou dar exemplo de coisas que como já teve 2 turmas, que eu vou poder contar mais ou menos. Por exemplo, teve um caso de um grupo, não sei se tem alguém aqui do grupo que interpretou o Saci, acho que não tem ninguém aqui do grupo que interpretou o Saci, que era bombeiro. Ele aqui, o Pedro. Né? O grupo do Pedro, não é o Pedro, o grupo do Pedro pegou um Saci, que era um bombeiro. Não é isso? Era um bombeiro que, no meio de um incêndio, acabou perdendo uma das pernas. Por quê? Na história que eu criei, para você ser um Saci, você vai descobrir que você é uma criatura folclórica em algum momento da sua vida. É genético. Você não é o tempo todo uma pessoa pulando uma perna só com um gorrinho na cabeça. Você se transforma no Saci. Você se transforma na Cuca. Você se transforma no Boitatá e assim por diante. E aí o Saci sofreu um acidente e ele descobriu que, na verdade, ele era o Saci. Então, eles tiveram que chegar num acordo sobre força, habilidade, fôlego, características sociais, se ele é um personagem mais sociável ou mais fechado, se ele é um personagem mais inteligente, de raciocínio rápido, os talentos que esse personagem tem. Então, eles têm uma quantidade de pontos que eles devem distribuir nessa ficha, e aí, depois de distribuir esses pontos nessa ficha, eles vão contar a história. Né? Então, no caso do Saci, que era um bombeiro e tudo mais, fizeram o desenho dele, tudo. Né? Aí o grupo deles encerrou a unidade curricular, comecei uma unidade curricular nova, uma turma nova. E aí o que eu fiz? Alguém que já ouviu falar do Quarupi? É uma festa indígena que acontece no Vale do Xingu. E é uma festa de homenagem aos mortos e um ritual de iniciação. É uma festa muito famosa ali, naquela região do Xingu. O que aconteceu? O que está acontecendo nesse momento na história que está rolando?
O grupo novo está nesse evento, está nessa festa do Quarupi, né? E eles são uma espécie de grupo de apoio do grupo da turma anterior, que era o grupo principal. Só que eles não sabiam que o grupo principal morreu, porque a história acabou. Peguei os personagens deles e transformei num NPC. Então agora o ritual é para eles serem nomeados como grupo principal, para substituir o grupo que morreu. Aí eu dei um destino diferente para cada um deles, que eles acabaram morrendo, né? Então fiz todo. E aí, o que o pessoal tem que fazer então para poder ter um bom desempenho no jogo? Estudar sobre a festa do Quarupi. Então o que eu falo para o povo? O personagem é a Matinta Pereira. Ah, Matinta Pereira não pode, né? É o Mapinguari? Vai na internet e vai pesquisar o que é um Mapinguari. Quanto mais coisas você souber sobre o seu personagem, mais rica fica a história. Então, porque o RPG ele não é um jogo de competição, ele é um jogo de colaboração. Então, não tem vencedor. Todos vencem ou todos perdem, né? Não existe uma competição interna, é mútuo. Todo mundo tem que se juntar, pensar nas suas habilidades e atingir um determinado objetivo. Então, a proposta desse jogo é não ser só uma diversão, mas unir as duas coisas. Quer dizer, um conteúdo sobre cultura indígena, né? E nessa história do Quarupi, por exemplo, né? Eu peguei uma tradição que é dos povos, inclusive da região do Xingu, dos povos caiapós, que é um pouco chocante, mas ninguém sabe, né? Porque nós não falamos sobre os nossos povos originários, né? Que é, por exemplo, quando uma criança, entre os povos caiapós, ela nasce com alguma deficiência física congênita muito grave, eles têm um ritual em que eles enterram a criança viva. Né? Isso é muito chocante de saber. Então, o que eu faço para os alunos fixarem esse ritual na cabeça e entender isso? Eu reproduzo fazendo uma narrativa deles presenciando aquilo. E aí, como tudo é dinâmico, eu pergunto, vocês vão fazer alguma coisa? Ou vocês vão ficar só olhando? Até agora todo mundo ficou só olhando. Ninguém quis se meter no ritual. E aí cada decisão que o grupo toma tem uma consequência, positiva ou negativa. Né? Na turma anterior, por exemplo, eles tinham que invadir um cativeiro em que os seus parentes tinham sido sequestrados, eles precisavam resolver aquilo. Era um lugar ultra tecnológico, os poderes das criaturas eram tudo místico, não funcionava contra robô, não funcionava contra câmera digital. Eles conseguiram, né, eles estavam presos também, conseguiram se libertar. Quando eles estão fugindo, eles veem que tem uma cela com um casal de idoso. E aí, vamos salvar o casal de idoso ou vocês vão continuar seguindo? Ah, mas virou uma discussão. Não, tem que levar, imagina, são dois idosos, eles estão vivos ainda. Vai ser peso morto, a gente vai morrer, tendo que levar esses dois. Que é um pensamento pragmático, né? Um pensamento de guerra. Não vai levar, vai, não vai. Aí começou as emoções da Riley entrar em conflito e os personagens entrar em conflito entre si. Conclusão, fizeram a votação ali, né? Eu tomei a decisão, falei, então se ninguém decidiu nada, vocês vão embora, eu vou deixar os dois para trás. Um dos idosos era quem? O Anhangá, que estava ali para testar eles. Conclusão, chamei o grupo, representei o Anhangá, né? Falei, vocês estão numa clareira, nessa clareira tem um pajé, o pajé é idoso, tem uma fogueira. A fogueira está começando, o fogo dessa fogueira está aumentando, o fogo está ficando azul. O pajé começa a abrir a boca, o fogo entra pela boca do pajé, o pajé começa a crescer, o pajé está pegando fogo, o pajé está crescendo, ele está virando um cervo em chamas, aí todo mundo, agora acabou minha vida, não sei o que, já sabiam. Aí o Anhangá, vocês me abandonaram, e não sei o que e tal.
Conclusão, eles perderam um monte de ponto na ficha. Falou assim, agora você apaga isso, apaga aquilo. Aí eu ia jogando os dados aleatoriamente. Ó, perde 3 pontos de força, perde 3 pontos de não sei o quê. Como é que fala de jogo, assim, quando... É nerfar? Nerfar é quando enfraquece, né? Mas o Anhangá nerfou a ficha de todo mundo. Aí um outro grupo conseguiu ser super bem sucedido, deu uma sorte danada, ganhou pontos extras. Final das contas, passa-se 1h30, ninguém nem vê o tempo passar, né? No final, um dos grupos conseguiu derrotar um corpo seco e um boitatá. E conseguiu terminar a história no final do semestre. Então, assim, cada turma é uma história única. É uma história única, né? Vivenciando uma riqueza de detalhes de determinadas coisas, muito bacana. Enfim, vamos abrir para comentários e dúvidas? Obrigado, professor Arif, professor Davi. Eu já conhecia, mas assim, é muito bom ver vocês falando, é muito legal isso daí. O Arif faz essa unidade curricular, é uma unidade curricular de 30 horas, né? E eu acho que isso daí está sendo um baita do experimento para resultar numa baita de uma pesquisa sobre realmente aplicação. A gente vê muito trabalho sobre RPG e educação, mas não com essa característica de aplicabilidade, né? Então, acho que é muito interessante. Pessoal, nós temos tempo aí para 2 perguntas. Se alguém quiser questionar alguma questão aí, estamos à disposição. Enquanto não aparece ninguém para questionar, eu tenho uma. Qual que é a visão de vocês sobre o Cidade Invisível? Eu adorei mesmo, assim. Eu me senti pela primeira vez representado num audiovisual. Quer dizer, eu não tenho que ver dragão, né? Eu não tenho que ver... Eu me senti muito representado, assim, no Cidade Invisível. E um dos momentos mais lindos, inclusive, do Cidade Invisível é com a Yara, onde ela canta uma canção e assim, é simplesmente maravilhoso, lindo, assim. Mas eu ouvi muitas pessoas, principalmente ligadas a movimentos culturais negros, indígenas, que criticaram por ser uma adaptação. Quer dizer, por trazer isso ao ambiente urbano, a uma realidade mais próxima das pessoas. Como que vocês entendem isso? Bom, eu pensei da seguinte forma, eu também gostei demais. Eu acho assim, quando a gente faz uma obra cinematográfica e vai trabalhar com qualquer narrativa de fantasia, vai ter adaptação. Isso é inevitável, né? É inevitável. Até porque a própria cultura tradicional, né, entre os povos indígenas é diferente de uma para outra. O próprio Anhangá, para determinadas etnias, é um pouco diferente para outras, né? Não é uma coisa universal, né? Mas com relação à série em si, eu acho que algumas críticas foram válidas, né? Principalmente no quê? Essa questão da adaptação mais urbana e tudo mais, eu acho que não compromete a genuinidade da obra. Mas uma crítica que eu achei que valeu muito a pena, e isso foi inclusive revisto na segunda temporada, foi a questão de personagens não pertencentes a um determinado grupo étnico representando um grupo étnico. Então, por exemplo, o Curupira, que foi interpretado pelo... Eu só lembro o sobrenome dele. Não sei o que lá, Lago. Né? Ele é um homem branco. E está interpretando um personagem indígena. E na história dele, né, ele tem a família morta. E aí ele se torna o Curupira movido por esse ódio. Então, realmente ficou uma coisa... Pô, não tem nenhum ator de origem indígena para poder fazer esse personagem, né? Quando você vai para a segunda... Eu acho que a crítica foi acolhida. Eu achei essa crítica muito válida, porque realmente, né? Na segunda temporada isso já é corrigido. Porque a história vai se passar no norte do Brasil. E a delegada, que é uma das envolvidas, exatamente, ela é de origem indígena. Daí eu acho que eles conseguiram, vamos dizer assim, tampar esse buraco, né? Sim, sim. Né? Aí tem a questão da Boiúna, Cobra Norato, que são personagens do folclore mais ao norte,
né? Que a boiúna, ela é a cobra gigante. É como se fosse o boitatá, mas sem o fogo. Né? Ela é só uma cobra gigante. Então, acho que isso aí já foi corrigido, né? Tudo isso tem que... É tudo muito... Sutil, né? É muito sutil, né? Realmente, não dá para fazer uma adaptação cinematográfica sem algum tipo de adaptação. Mas eu acho que tem certos limites, né? E eu acho que, para mim, essa foi a crítica mais válida, nesse sentido. Vixe, tinha bastante coisa para comentar, o problema é o tempo, né? Mas eu acho que também é importante fazer contexto, né? Pegar aí a maior indústria, ou uma das mais lucrativas indústrias, tanto de cinema quanto série, vamos jogar aí no audiovisual, é Hollywood, né? Recentemente teve um filme, uma nova adaptação do Predador, que foi a primeira vez que eles trazem um grupo de indígenas para poder fazer indígenas, em 2022. Então, são passos importantes, né, que acontecem nessa indústria de tentar trazer, mas é muito difícil você fugir de você trazer, por exemplo, a Alessandra Negrini para fazer a Cuca. Não tem nada de indígena. Não, tudo bem. Mas eu entendi. Você conseguir representar, né? Isso, mas o que a Alessandra representa o quê? Uma mulher branca, né? Enfim, poderia ter tido uma outra opção. É a mesma, né, discussão que teve dos elfos negros na Sociedade do Anel. A casa do... Senhor dos Anéis aí que lançou a série. Isso, os Anéis do Poder. Anéis do Poder. Então, a primeira temporada é uma aposta. Você tem dinheiro. Felizmente, você tem uma lei que induz essa produção de audiovisual no Brasil com brasileiros. Você tem uma cota para poder fomentar, e eles vão apostando. Tinha aquele 5%, 3%, 2% agora, não lembro agora, que conseguiu 1 ou 2 temporadas. Eu espero que o Cidade Invisível caia nas graças do povo, porque se não for Cidade Invisível que ganha mais uma temporada, vai ser outro do Leandro Hassum. Então, mas é assim, né? A gente tem que... É verdade, não é nada contra o Leandro Hassum, não gosto do humor dele, mas é isso, né? São apostas. Felizmente, foi uma produção... Eu só vi a primeira temporada, mas foi uma aposta que deu certo, repercutiu, mas é muito difícil você sair de umas fórmulas, né? Transformar num negócio meio policialesco e tal. Com o tempo eles vão arriscando, e conforme vai tendo repercussão e o público abraça, vai melhorando essa parte da representatividade. Muito bom. Alguma questão, pessoal? Uma pergunta. Só complementando o que o Davi falou, mas já pode levar lá para a pergunta. E também eu acho que o Cidade Invisível, por outro lado, também contribuiu para uma coisa. Que o indígena, ele não está só lá pelado numa oca no meio da selva. Né? Que os povos indígenas, eles estão aí, eles são professores, eles são advogados, eles são delegados. Né? Isso também contribui. Então, eu acho até meio arriscado também ficar... estereotipiza, quebra um pouco esse estereótipo. Mas, enfim, vamos para a pergunta. Tá bom. O Jean quer ter uma contribuição aqui, que é uma lenda local, para vocês poderem inserir aí na história, hein? Bom, eu sou... Na verdade, eu sou de Joaquim Távora, 50 quilômetros daqui, de Jacarezinho, e tem uma lenda parecida com o Corpo Seco, sobre o fundador da cidade, o Miguel Dias. Daí diz que ele maltratava muito a mãe. Daí, quando ele morreu, é a mesma coisa. Ele não foi nem para o inferno, nem para o céu. Daí dizem que amarraram o corpo dele com correntes. Daí, antigamente, diziam que na rua Miguel Dias ouviam um barulho de correntes de ferro sendo arrastadas. Cara, olha isso. Uma das ideias também é trazer algumas coisas mais locais. Porém, a gente tem que tomar... Assim, eu estou pensando com muita delicadeza, porque o Miguel Dias é o fundador da cidade. Você envolve muita coisa. Ele deve ter tido filhos, que deve ter tido netos,
e bisnetos e tataranetos. Então, eu não sei como eu reagiria, por exemplo, em saber que tem um professor dando uma aula de RPG, transformando o personagem do meu tataravô numa figura folclórica. Ainda mais como vilão. Mas é muito interessante... Mas a narrativa... Isso, aproveitar o arquétipo, né? Mas a narrativa não me impede de me aproveitar dessa história, porque ela não é a única história. É a mesma coisa do Corpo Seco, mas envolvendo, por exemplo, correntes. Aí é um elemento a mais para ser colocado, né? Tem aquele... Como é que chama aquele fazendeiro também, aqui na região também? Meu Deus do céu, eu estou péssimo com lembrança de nome. Júnior. Sérgio da Paixão. Não, como é que chama, gente? O fazendeiro famosíssimo, que também era ruim, e só morria de medo dele. Ah, mas daí você não está especificando muito, né? Fazendeiro ruim... Não, mas ele se destaca nessa... Meu Deus do céu, é Júnior o fim do nome dele. Mas, na verdade, eu acho que você está querendo dizer que existe um arquétipo, né? Existe geral. um arquétipo do fazendeiro, do homem rico, colonial, que era tão ruim que não teve destino, nem o corpo, nem a alma, né? Que dá para aproveitar disso daí. Aí, tanto no livro... Ó, eu vou até voltar aqui, que eu coloquei aqui para poder me aproveitar dessas narrativas locais. Tem o Acordo Anhangá, tem o Pacto pelo Progresso e tem os independentes. Os independentes são esses, né? Aqui, não sei se dá para ler, está muito pequeno, né? Dá para ler daí? Não, né? Tem fantasmas, eguns, profetas, zoomorfos, né, que são lobisomem, o homem que vira porco, e essas coisas assim. Então eu quero aproveitar essa parte dos independentes para inserir essas figuras. Entende? Para a gente poder aproveitar. Mas, enfim, é muito vasto. Isso aqui é só 5% do que a gente quer chegar. Alguém mais alguma pergunta fora o professor Gustavo? Tinha que ser o Gustavo, né? Na verdade, tenho várias perguntas, né? Mas eu vou escolher uma. Na verdade, uma provocação também um pouco, que vai um pouquinho... Qual que é o seu nome mesmo? Seu nome. Jean, que o Jean comentou assim. A pergunta é... A cultura, ela é contextual e histórica, né? Algumas vezes eu fico pensando, a cultura do povo é uma provocação, fazer o papel do progresso, né? A cultura dos povos originários, cara, não é nossa cultura mesmo. Já não é mais a nossa cultura. A nossa cultura é outra. Essa é um pouco assim, e aí quando aí nós temos que preservar a cultura dos povos. Quem sabe você bem, não é tanto isso como eu penso, mas um discurso. Cara, eu não tenho que preservar uma cultura que não é minha. Cruel, né? Não é bem assim, mas quem tem que valorizar a cultura, por exemplo, do indígena, é o povo indígena, e eu tenho que respeitar essa cultura. Eu tenho que dar toda a liberdade para a cultura indígena ainda permanecer. Mas ou nós, como homens brancos, nós temos outra cultura. Sabe? Eu não posso ir lá destruir a cultura dele. A cultura que eu estou inserido, que foi a primeira pergunta foi, a cultura não é contextual e histórica? Nós nascemos datado historicamente com um certo contexto. Né? É diferente da cultura, por exemplo, até dos meus avós. Isso, ou dos meus filhos. Né? Então, a questão é, assim, cara, tudo bem, eu acho que é rico conhecer, né, a cultura, mas não nem sei direito o que eu quero falar. Né? Então, mas, assim,
Não, mas a provocação É que eu é, preciso assim, ser é que rápido, quando... que eu preciso encerrar. Não, é que quando parece o discurso é de que a gente tem que manter a cultura dos indígenas, né? Não, eu não tenho que E manter quem a sabe cultura não, do né? indígena, mas eu tenho que reconhecer que, como povo originário, eu como descendente de índios e brancos e escravizados, eu tenho o dever de saber sobre a cultura dos meus antepassados. Pode não ser a mesma cultura que a minha, tá? Porque o indígena, ele tem recurso suficiente para ele divulgar a cultura dele. Então, se eu tenho as condições necessárias de divulgar 1/10 daquilo que é da cultura dos povos originários, e eu tenho recurso para isso, eu tenho o dever de fazê-lo. Pode não ser a minha cultura, mas qual é a minha cultura? Qual é a cultura do brasileiro, se não uma mescla de todas essas outras culturas? E por que nessa mescla de todas essas culturas eu só valorizo o europeu? Entende o que eu estou querendo dizer? Então por que, já que nós somos essa mistura, esse cruzo de várias tradições e culturas e tudo mais, por que não dar uma equilibrada na balança? Entende? Porque a cultura do Brasil, ela não é exclusivamente indígena, nem exclusivamente europeia e nem exclusivamente africana. Mas, da maneira que a gente vive nossa cultura hoje, a gente importa muita coisa e supervaloriza também uma cultura que não é nossa, como, por exemplo, a estadunidense. Isso é inevitável. Não estou falando que a gente não deve consumir nada que seja americano, qualquer coisa do tipo, nem estou fazendo um discurso nacionalista. Não é isso. Mas se a questão é a questão da cultura, por que eu não posso valorizar justamente a cultura dos povos originários? Por que essa balança é tão desregulada? Então eu vejo que o meu papel como docente, como professor e pessoa que gosta do RPG, que inclusive também é uma coisa americana, não é brasileiro, o sistema, né? Por que eu não posso dar uma reequilibrada na balança? Despertar nas pessoas o interesse de saber que determinadas coisas têm uma origem indígena e não uma origem romantizada que nem o Monteiro Lobato fez, né? Que o Monteiro Lobato é um racista convicto. Professor Então, Arif, temos mais vamos uma lá. aqui, da Anabelle. Ela se sentiu provocada pelo Gustavo aqui, ela está revoltada com a pergunta do Gustavo. Eu também estou. Eu moro na mesma cidade que o Jean e tem uma lenda que pouca gente conhece, que é a noiva cadáver. Era uma mulher que ia se casar num dia, aí o marido dela acabou se atrasando e ela foi ver o que estava acontecendo. E ela acabou testemunhando o marido dela, atraindo ela, e ela saiu chorando da igreja e parou na rua do Miguel Dias. Até que um carro atropelou ela e vizinhos perto ali pegaram ela e enterraram ela num estacionamento da escola Miguel Dias. E falam, se você chegar perto do túmulo e tocar na rosa vermelha que fica no túmulo dela, a pessoa nunca mais vai ser vista. Nossas histórias se cruzam. Não, é arquétipo de noiva traída. Crossover, noiva é um crossover de lendas. Pô, adorei essa história. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, o Arif está com o horário estourado. Muito bom, muito legal essa conversa toda. Agradecemos vocês por esse momento. Esperamos vocês à tarde aqui. À tarde nós temos premiação e várias atividades. Valeu. Se vocês quiserem estudar num lugar que tem professores assim, viu? O Instituto Federal está com as inscrições abertas aí. Isso aí.